instante, porque eu quero entrar no Salmo 150, onde as pessoas dizem, veja, aqui tem todos esses instrumentos na Bíblia e podemos usá-los aonde quisermos em nosso culto. Bom, iremos dividi-lo um pouco. Salmo 150, 1 a 6. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu o quê? Santuário. Então sabemos que está falando sobre um serviço de adoração aqui. Louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança. Então dizem, viu, podemos dançar. O que não percebem é que na verdade significa flauta. Sim! Mas diz dança. Bom, foi uma tradução ruim. Dê uma olhada no hebraico. Louvai-o com o tamborim e a dança. Louvai-o com os instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Então, isto é o que temos. Temos uma lista de diferentes instrumentos. Temos a trombeta, o saltério, a harpa, o tamborim, a dança ou a flauta, instrumentos de cordas, órgãos, o que não é o órgão, é um outro tipo de flauta, símbolos sonoros e símbolos altissonantes. Então, vamos olhar para todos eles. A trombeta ou o shofar. Enquanto guiava os israelitas do Egito, Moisés ordenou que seus ferreiros fizessem 2 compridas trombetas de prata, que poderiam desempenhar vários usos, como sinalização, convocação das assembleias, soar o alarme e iniciar celebrações. Tocavam puru, 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 ou qualquer outro som que tinham, indicava o começo de algo ou a convocação de assembleias. Ela servia, na verdade, para um propósito. O saltério ou a harpa, um instrumento de corda. E havia um certo número de tipos. Alguns eram bem elaborados, como um que o Salmo menciona em um único verso, a harpa, o saltério e o instrumento de 10 cordas. Também havia o quinor ou o nebel. O nebel era um instrumento grande, mas portátil. Era bem similar à harpa, tinha cerca de 4 a 10 cordas, como é visto nos cabeçalhos de alguns salmos. O quinor era um instrumento do rei Davi. O quinor é similar à lira e é exclusivamente associado a ocasiões de alegria na Bíblia. E é bem legal, eles usavam certos tipos de instrumentos apenas para certos tipos de ocasiões. O tamborim ou tamboriz, um pequeno instrumento que se parecia com o pandeiro. Esse, é claro, é um dos casos onde todo mundo diz que agora eu posso pôr um completo trap set na igreja e tocar elementos polirrítmicos porque eles tinham pequenos pandeiros que faziam kim, kim, kim. Nossa, isso é tomar muita liberdade. Ele tinha 1 ou 2 séries de tinidos e às vezes alguns sinos ajuntados em pares no invólucro. O som primário do instrumento vem dos sinidos e não da parte da frente. Era geralmente tocado por mulheres. A irmã de Moisés, Miriam, tocou um destes para celebrar a travessia do Mar Vermelho. Então isso é o que fazemos como cristãos. Dizemos, bom, sabe, eles tinham pandeiros na Bíblia. Até a irmã de Moisés tocou pandeiro. Então podemos tocar pandeiros e bongos e bateria e tudo o que quisermos no culto da nossa igreja. Uau! Isso é bem incrível. Isso seria tipo dizer, bom, porque eles usaram o chá nos tempos bíblicos e é uma erva. Então, na verdade, eu posso fumar maconha também, porque eles usaram ervas nos tempos bíblicos. Isso é ler algo que não está lá. Estão comigo? Ok, bom. Então temos o órgão, ou dança, no qual preferimos nos referir como flauta ou alaúde. É uma pequena flauta, provavelmente de um único caniço, e aparentemente era bastante utilizado. Esse instrumento não é mencionado na lista de instrumentos usados no templo, mas antes um pífano de um pastor ou uma flauta. Símbolos sonoros. Símbolos eram finos pratos de metal que eram normalmente tocados em pares e produziam som ao serem batidos juntos, sabe? Bom. A técnica usada para tocar apenas um símbolo era batê-lo com um bastão, algo como uma baqueta. Bom. Então lá vamos nós. Eles tinham símbolos e baquetas. Então agora eu posso trazer os meus símbolos
para o meu trap set. E o que é um trap set? Eu não tive muito tempo para falar disso nas últimas sessões. Mas isso é o que aconteceu na Praça Congo. Lembram que falamos todas as mudanças da música que começaram a acontecer e os escravos estavam aqui e eles tinham essa nova música e eventualmente eles podiam tocar como audiência ocidental em uma aparência ocidental. Bom, antes disso, na cerimônia tribal, em todo o mundo, com todas as diferentes culturas, eles tinham toda a tribo envolvida e eles tinham um tambor aqui e um tambor ali e um tambor aqui. Mas então, o que acontecia era que um instrumento era eventualmente desenvolvido. Era um conjunto de instrumentos. Então agora, uma pessoa podia sentar em uma cadeira e tocar as 4 partes, o que antes precisava de uma tribo inteira para fazer. Então agora o que dizemos? Bom, podemos trazer o conjunto de instrumentos, o que agora é conhecido como trap set, onde tocamos as nossas batidas e tal, porque usavam símbolos no templo e tinham uma baqueta ou uma vara para poder bater. Isso é ir longe demais de novo. Na verdade, para o estudioso da Bíblia, descobriremos que este era o único instrumento de percussão permanente na orquestra do templo. O único era o símbolo. Não havia tambores no culto do templo. Não havia tambores na adoração a Deus, meus amigos. Apenas não havia lá. Também havia os símbolos altissonantes. Agora, os símbolos altissonantes, nas Sagradas Escrituras, é dito que o uso de símbolos era, na verdade, apenas utilizado em cerimônias religiosas. Então, os símbolos altissonantes, os símbolos de alto tom, eram segurados em uma mão e faziam clean, bem assim. Então, você tinha o bom e o clean. Então, esses são os símbolos altissonantes e eram tocados em uma mão e esse era exclusivamente usado em cerimônias religiosas. Então, o que eles faziam com esses símbolos? É isso que faziam? Não! A história nos conta, e sabemos pela tradição judaica, até hoje, quando é hora para coisas diferentes no culto, eles faziam bom, ou faziam clean, e todos sabiam que estavam mudando para uma parte diferente agora. Clean, vamos cantar uma música, clean, para o próximo verso. Isso é tudo o que faziam! E esse era o culto aceito pelo Deus Criador. Pelas suas instruções, diretamente pelos seus profetas. Qualquer coisa além disso é simplesmente ler algo que nem existiu na Bíblia. Entretanto, tambores são mencionados. É claro, um largo tambor é bem comum no Egito e nas terras em volta de Israel. É nunca achado na Bíblia entre os instrumentos do culto do Deus Criador. Nenhuma vez. Entretanto, agora vocês devem entender, era usado pelos israelitas, era usado pelo povo de Deus, mas nunca no culto. Eles usavam quando marchavam. Eles usavam nas guerras. E o mais provável é que usavam em festivais e em encontros sociais, mas nunca foi usado no culto a Deus. Você entende isso? Nunca foi usado desta maneira. Nunca foi usado para incitar a carne ou alterar e prejudicar a mente. Nunca Deus iria querer que isso acontecesse na adoração. Então, se olharmos na palavra de Deus, acharemos tambores ou veremos uma palavra chamada tofet. Vemos muitos usos dos tambores em cultos satânicos com o nome tofet ou tofeth, da palavra hebraica tof, um tambor. E vemos isso com Moloque. Moloque era um demônio assustador e terrível, coberto por lágrimas de mães e sangue de crianças. Quando uma criança era oferecida a Moloque, um fogo era aceso na estátua. Os sacerdotes então batiam fortemente os tambores e outros objetos para que os gritos dos bebês sendo queimados não fossem escutados. Assim era o uso de tambores em serviços de adoração. Não obrigado. Então imagine o povo de Deus sendo bem cuidadoso para não imitar os pagãos pelo que eles usavam os tambores em seus serviços de adoração. Não é de se imaginar o porquê Deus queria que seu povo fosse diferente. E hoje,
somos como os pagãos muitas vezes, trazendo isso tudo e Deus diz, não, eu quero que vocês sejam um povo distintamente diferente. Na grande história da igreja, há gritantes exemplos de quando música pagã, ídolos e costumes eram permitidos dentro da igreja para construir uma ponte para os pagãos. Infelizmente, os pagãos sempre conquistaram a igreja, não a igreja conquistando os pagãos. Tentáculos pagãos e musicais têm chegado até os dias de hoje. Eu espero que você seja como eu e não permita nenhuma coisa pagã em nossa adoração a Deus. Então, o que está acontecendo no mundo cristão hoje? Bom, agora está se tornando popular em ter o que são chamadas de mega-igrejas. Frequências colossais, completos shows de rock and roll. Milhares e milhares frequentam. Na verdade, a igreja de Lakewood com Joel Osteen tem mais de 43 mil de congregados a cada domingo. Há 20 anos, o novo paradigma, ou a igreja impulsionada pelo mercado, nasceu. Essa igreja do novo paradigma foi identificada por uma filosofia de ministério sendo intencionalmente destinada a afetar um crescimento numérico, não espiritual, mas um crescimento numérico. Em suas metodologias de crescimento de igreja, a atenção é posta em estratégias de mercado, técnicas de negócio e demografias em vez de instruções do Novo Testamento. A igreja impulsionada pelo mercado, que começou há 20 anos, atende às necessidades sentidas do membro, incluindo seu apetite insaciável por música, entretenimento e por diversão. Então isso é o que fazem. A igreja de Willow Creek e a associação de Willow Creek, com centenas de igrejas, são os maiores divulgadores dessa igreja do novo paradigma. Junto com o pastor Rick Warren, você pode vê-lo aqui, no canto inferior direito, ele escreveu Uma Igreja com Propósitos e Uma Vida com Propósitos. Ele tomou esta filosofia impulsionada pelo mercado a novos níveis de aparente sucesso. O que é perturbador, entretanto, é a sua metodologia. A igreja irá estudar a comunidade local e descobrir o que ela gostaria no culto, e então eles dão a ela. Eles vão sair, pesquisar e dizer o que você acha que você precisa para vir a uma igreja. Ok, antes de tudo, esse é um método que deveremos ter em nosso evangelismo. O que você acha que você precisa? O que você pensa que você quer? O problema é, amigos, nós nem sabemos o que nós precisamos. Não sabemos. Sendo humanos caídos e pecadores, não sabemos o que queremos ou o que precisamos. Achamos que queremos e precisamos do mundo, mas a realidade é que precisamos de Jesus Cristo. Eles perguntam que tipos de cultos, que tipos de músicas, que tipos de atividades, o que te preenche, etc. Então o culto da igreja e o ambiente são criados para preencher as necessidades sentidas das pessoas. Então eles modificam completamente os edifícios. Quer dizer, isso é lindo. Parece um centro comercial, mas é uma igreja. Eles modificam completamente os edifícios, o ambiente por dentro, as mensagens e os shows de rock que eles têm. Uma experiência geral é criada para o entretenimento. Para que a mente pós-moderna, que não busca a verdade, não rejeite a nada, mas se sinta em casa. Na verdade, você pode ir até a cafeteria local dentro da igreja. E em vez de irmos para o Starbucks, podemos ir para o Sunbucks. O maior defensor de tudo isso, Rick Warren, eu penso que ele começou em um caminho onde ele realmente amava o Senhor. E algo mudou em algum lugar, e acho que ele caiu na mentira. Que precisamos rebaixar tudo a um baixo padrão, e essa citação realmente parte o meu coração. Ele diz, adoração não tem nenhuma relação com estilo, ou volume, ou velocidade da música. Deus ama todos os tipos de música porque Ele inventou tudo. Rápido ou devagar, forte ou suave, antigo ou novo, você provavelmente não gosta de tudo, mas Deus gosta. Ok, vocês estão muito instruídos para caírem nessa mentira, eu espero. Então vamos falar rapidamente de como chegamos a este ponto. Como chegamos ao ponto de que as igrejas nem estão falando mais sobre a verdade.
Bom, precisamos olhar para o que foi chamado a Era Pré-Moderna, que seria dos tempos antigos até 1789. Agora, aqui está o que os antigos acreditavam. Os antigos acreditavam que a verdade absoluta era encontrada através de revelação. Agora, como cristãos, acreditamos nisto hoje? Desculpa, eu falei isso em voz alta. Como cristãos, acreditamos nisso hoje? Sim, acreditamos que revelação provém do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, os antigos, até 1789, acreditavam nisso. Se você quiser sabedoria, vá a Deus ou você vai aos deuses. Ok? Então, em 1789, algo começa a mudar e esse novo experimento começa, esse projeto de esclarecimento, como foi chamado. Estamos agora de 1789 até 1970. A humanidade acredita agora que se tivermos racionalismo e ciência, poderíamos acessar a verdade absoluta, não há algo como verdade revelada. Percebe a diferença? Então antes, acreditávamos que sabedoria vinha de Deus. Se Deus dissesse não, diríamos ok. Mas agora, começamos a acreditar desde os anos 70, sabe o quê? Eu não tenho mais certeza disso. Eu acho que com investigação científica, evidência empírica, e nós vamos e começamos a racionalizar e dizer, eu acredito que isso seja verdade. Esqueça o que Deus disse, faça o que tu queres. Ok? Então, a era pós-moderna começa e é nisso em que vivemos hoje. Por que eu estou falando nisso? Ficará claro daqui a pouco. Dos anos 70 até hoje, eles acreditam que a verdade não é revelada e também não é descoberta, mas ela é criada. Em outras palavras, podemos criar a nossa própria verdade. Bem conveniente. É bem parecido com usar alter egos. Se você pensar sobre isso. Eu posso criar a minha verdade aqui, eu posso estar aqui e agir como o diabo, e esse não é realmente eu, é o meu alter ego, porque eu sou uma boa pessoa aqui. Essa é uma verdade criada bem conveniente. Você não acha? Eles acreditavam que a verdade absoluta é uma fábula ou um experimento fracassado. Então eles acreditavam que você não recebe nenhuma sabedoria de Deus e você não pode descobri-la porque não há coisa como verdade absoluta. Podemos criar nossa própria verdade. Então a pesquisa do mercado do paradigma diz o seguinte: agora que vamos para essas pessoas de mentes pós-modernas, aonde eu digo, sabe, a sua verdade é tão válida quanto a minha verdade. Há muitos caminhos que levam ao céu. Isso é verdade? Não. Joe Austin disse no Larry King Live, bom, há muitos caminhos que levam para Jesus. Não. Para o céu, desculpa. Há muitos caminhos que levam para o céu. Não, há apenas um caminho, e é pelo Filho, Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus diz, mas não é isso que está sendo ensinado mais. Há muitos caminhos, há muitas verdades por aí. Aqui está o que a pesquisa do mercado do paradigma revela. Os fora da igreja, como eles os chamam, os fora da igreja, João e Maria, não estão interessados na verdade. Portanto, eles não reagem bem com assim diz o Senhor. Então, não fale sobre teologia ou doutrinas. Ok, isso apresenta um problema. Eles não querem saber a verdade. Eles só querem se sentir bem consigo mesmos. Eles não estão interessados no futuro, incluindo o céu. Então não fale com eles sobre o destino eterno. É inútil. Eles querem se sentir melhor consigo mesmos e ter um propósito, então não os diga que eles são pecadores. E que toda a sua justiça é trapo de imundícia. Não diga isso a eles, eles não reagem bem com isso. Eles gostam dos prazeres do mundo, então não os ensine sobre reforma de vida e que devemos evitar as armadilhas pecaminosas do diabo. Você vê o problema com o paradigma, essas igrejas impulsionadas pelo mercado, você vê o problema com isso? Bom, o que estão dizendo é, não vamos te falar nada do que você não quer ouvir, só queremos que vocês apareçam e enchem as nossas salvas com dízimos e ofertas. Fazemos você se sentir bem consigo mesmo. Dizemos que está tudo bem, pode se deitar para dormir, e antes que você perceba, Cristo vem como um ladrão e não estamos preparados. Isso é algo assustador, isso é bem assustador. Então quem está na base disso tudo? Eu não acredito que é um movimento de Deus. Eu acredito que é a serenata do diabo cantando suas músicas a nós e ficamos, isso é tão lindo, isso é tão bonito, eu me sinto tão bem comigo mesmo. Isso é tão ótimo.
Vejam, ele está no deserto! Ah, lá está ele! O que a palavra de Deus diz? Para não ir? E seremos os esquisitos se não aparecermos? Por quê? Porque nós não sintonizamos as nossas orelhas para a voz do diabo e ouvimos a nossa ovelha Jesus Cristo. Ouvimos o nosso pastor como suas ovelhas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Vejam, aqui está a grande questão, meus amigos. A serenata do diabo está nos levando rumo à morte espiritual e achamos que é a voz de Deus.